Opa, agora sim. Tudo bem, Agora Romulo? deu? Tudo Agora bem, que bom. deu, show de Agora deu bola, certo. vamos Eu lá. acho que deve ser problema de conexão aqui, que a minha internet é bem instável dentro de casa. Perfeito, então, tá ótimo. Então, Então, vamos vamos lá. começar um pouquinho. Peço desculpas aí pro Vamos pessoal lá. que já estava aguardando aí desde as 10. Primeira live com alguns probleminhas técnicos. É, Bom, então só sejam bem-vindos à nossa primeira live aqui. Meu nome é Anderson, sou um dos cofundadores da Saipos. Minha experiência no segmento de alimentação começou lá em 2013. Antes de empreender na Saipos, fui cofundador de uma outra startup que se chamava Devorando, que era um marketplace, assim como o iFood, Uber Eats, que tinha como foco de atuação o Rio Grande do Sul. Essa empresa foi adquirida em 2016 pelo iFood. Em 2017, os mesmos sócios da Devorando fundaram o que é hoje a Saipos. E o intuito dessa live, em um momento de tantas incertezas, a gente decidiu fazer mais por quem nos acompanha. E a gente quer ajudar os donos de restaurante, trazendo mais informações do que realmente vocês, para ajudar vocês a passar por essa fase mais complicada. E isso tem uma ligação direta com a nossa essência. Que a Cyprus, além de um software, de um produto, nós temos o profundo desejo de ajudar as pessoas, dando a elas um dia a dia mais fácil, mais ágil, para que elas possam dedicar mais tempo àquilo que realmente importa para elas. E com isso, nosso intuito é impactar não só negócios, mas também a comunidade. E é para reafirmar isso que a gente criou uma série de conteúdos, uma campanha chamada Delivery Sem Crise. Nossa equipe preparou várias ações e com elas iremos fazer o nosso melhor, que é ajudar empresas e também fazerem o seu melhor. Hoje vocês receberão um e-mail com conteúdo sobre tudo isso. E basicamente é isso. Como já teve alguns atrasos, sem mais delongas, gostaria de apresentar para vocês o nosso primeiro convidado da live sobre especialistas do mercado de food service. Hoje o tema é sobre delivery, um tema bem atual, e o impacto que os aplicativos têm nesse mercado. Então, o nosso convidado é o Rômulo Teva, ele é embaixador da Fispal, empresário do setor de gastronomia e consultor há 8 anos, especialista em gestão financeira e comportamento de consumo, já participou de diversas feiras internacionais de gastronomia e varejo, como a NRA em Chicago, como a NRF em Nova York e a Canton Fair na China. Muito obrigado, Rômulo, por ter aceitado o convite de bater esse papo conosco. Imagina, eu que Seja agradeço o bem-vindo aí. convite. Obrigado, obrigado, legal. Só fazendo, eu acho, uma ressalva interessante. Eu sou consultor há 8 anos, eu já era varejista, me tornei consultor há 8 anos em 2012 e voltei para o varejo no setor de food service no ano passado. Então, como dono de restaurante, eu sou há mais ou menos um ano, né? Já era desejo voltar Legal. para o varejo. E como eu já estava diretamente ligado à gastronomia, em função das missões empresariais que eu fazia, das visitas técnicas, do convite 2 anos seguidos pela Fispal, que é a maior feira de gastronomia da América Latina, me convidou por 2 anos seguidos a ser embaixador da feira. E aí eu achei que era propício, na hora de investir num novo negócio, adquirir uma operação gastronômica, que é 100% delivery. Então, a minha operação não é de salão. O delivery que eu adquiri ano passado, ele nunca teve estrutura de salão. O que hoje a gente olha, eu até agradeço, né? Que eu não passei para... Estou um pouco menos pior do que os meus colegas do setor que tem salão, que estão passando por outros perrengues. Mas, claro, como dono e como empresário do setor, também tem alguns perrengues que a gente está passando nesse momento difícil aí. Perfeito, legal então. Né? Isso já vem de encontro à primeira pergunta aí que o pessoal tem feito bastante, principalmente essas pessoas que têm foco com atendimento nas mesas, no delivery. Uhum. Quais são os primeiros passos ou como é que eu faço para começar meu delivery? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Como eu posso ter um delivery de sucesso já nesse momento em que eu estou migrando, ou estou começando um delivery, ou estou migrando o meu atendimento no local para esse delivery aí? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que quem tem restaurante, já tem operação gastronômica, precisa entender que delivery é um modelo de negócio. Ele não é simplesmente só uma modalidade de entrega, né? O cliente pede e recebe em casa. Vocês têm que começar a enxergar hoje o delivery realmente como se fosse um negócio à parte do negócio de ter salão. Porque ele tem suas peculiaridades, ele tem características específicas, assim como o salão tem, né? Quando você tem um salão, você precisa se preocupar com atendimento presencial, você precisa se preocupar com o ambiente, com toda a entrega no ambiente, né? Daquela proposta de valor, com a forma como o prato chega na mesa, e o delivery vai ter também as suas variações, né?
a principal preocupação do delivery é a logística, né? Resolver as questões de logística, como eu garanto que o meu prato chegue na qualidade que eu desejo na casa do cliente, que mora a 4, 5, 6 quilômetros. Eu tenho clientes do meu delivery que moram a 11 quilômetros da minha base, né? Então, tu já trabalha com o sistema, tu sabe que geralmente o aplicativo trabalha até 5 quilômetros e eu já entreguei, na verdade, a 23 quilômetros da minha base, em outra cidade que o cliente pediu. Então, como é que eu garanto que isso aconteça, né? Então, é um desafio, não é fácil, eu acho que é bem importante quem tem salão hoje e não tinha um olhar para o delivery, entenda que o estar hoje no mercado de delivery, nesse momento, né, entrar dentro do contexto atual para o delivery, não vai salvar a lavoura. Então, se você faturava 50 mil, 100 mil por mês no seu restaurante de salão, você não vai faturar 50 mil, 100 mil no primeiro, segundo, terceiro mês de delivery, né, porque o comportamento do consumo tem mudado. Eu, que sou uma empresa 100% delivery, vi o meu jantar, que era a minha base, cair 15% do faturamento. Né? Isso que a minha base sempre foi delivery. Então, tu imagina quem está entrando agora, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É entender que delivery é um modelo de negócio, então quem tem salão vai ter que começar a enxergar isso, né? Que vai ter que ter um olhar específico para o delivery, e também entender que nesse momento, falando do contexto atual de quarentena, de coronavírus, das pessoas ainda muito preocupadas com o futuro, o delivery vai ser uma forma de ter uma renda, de ter algum faturamento, que não vai ser o faturamento que a empresa tinha no salão, e de, acima de tudo, se manter presente na comunidade, se manter presente no desejo do seu consumidor. Porque o cliente, depois que ele trocou, vai ser muito difícil ele voltar. Assim como é difícil a gente trocar dos nossos fornecedores atuais, né? Eu tenho, acho, 3 ou 4 deliveries em Porto Alegre, que é o que eu peço. Então, sempre que eu peço são um desses 3, 4. Eu tenho muita dificuldade de experimentar algo novo, porque o consumidor, de forma geral, ele tem muito medo de trocar algo que ele já conhece, que pode não ser excelente, mas é bom, por algo que vai ser ruim, né? Então, se manter agora é importante também por isso, para que a marca continue na mente do seu cliente, ele saiba que você ainda existe, para quando voltar ao salão, ele voltar a frequentar o seu espaço. Então, legal, o delivery ele vai ter também esse olhar. Não é só salvação de lavoura, não é só o dinheiro entrando no caixa, porque uma reestruturação, quem tem salão está tendo que se reestruturar totalmente para isso, né? Então, acho que, respondendo a primeira pergunta, seria isso. Não, né? tá, enxergue excelente. como modelo de negócio. Né? Enxergue não só como quebra-galho, mas é um modelo de negócio diferente. Perfeito. E indo nessa linha de não enxergar só como um quebra-galho, a gente tem visto, sem dúvida, uma tendência a forte aumento na demanda dos aplicativos. Então, tem muito restaurante que está vendo o delivery como uma alternativa e é legal, então já se posicionando muito rápido em relação a isso. Mas, por outro lado, tem a questão de que nós estávamos comentando antes que não é só se cadastrar nas plataformas. Então, elas estão aí sim para ajudar, mas existem outras ações que o restaurante pode e deve fazer nos aplicativos e também fora dos aplicativos. Se tu puder comentar um pouquinho sobre isso também. Perfeito. Tem estratégias bem distintas, né? Eu conheço empresários bem-sucedidos que trabalham 100% em aplicativo. Não vendem fora de iFood, Uber, Rappi. 100%. São casos mais específicos, né? E eles têm sucesso. Só que são marcas mais consolidadas, têm boas negociações com os aplicativos, vendem no volume, ou seja, não necessariamente é a realidade de todos os negócios, né? Como consultor, a regra geral que eu procuro aplicar nos meus clientes é não tenha dependência econômica do aplicativo. Né? Hoje, 80% do meu faturamento é aplicativo, porque é fato, o aplicativo ele é cômodo, ele é fácil. E até aumentou, até alguns meses atrás, até fevereiro, o aplicativo ele era 65%, 70%. Mas o medo das pessoas de ficar mexendo com dinheiro, mexendo com cartão de crédito, com maquininha, fez com que muitas pessoas migrassem para a compra no aplicativo, porque já paga automático, não tem que deixa o pedido na portaria, os próprios aplicativos estão com essas funcionalidades, né, da entrega sem contato, deixar pedido na portaria. Então eu, por exemplo, na minha operação, enxerguei um aumento da minha venda, percentualmente falando, no aplicativo. Faturamento do jantar, que era a operação que eu tinha até 1 mês e meio atrás,
ele caiu 15%, porque o delivery caiu, a venda do delivery caiu. Mas desse faturamento eu saí de 65%, 70% para 80% da venda via aplicativo. Esses outros 20% é venda direta. Eu uso o meu próprio e-commerce já integrado no sistema, eu uso o WhatsApp, uso o telefone, o Instagram muito pouco, né? Mais para tirar dúvidas de cliente, a venda mesmo não acontece via Instagram ou Facebook no meu caso. E isso é positivo porque eu acabo criando uma base de clientes. E aí esse é o primeiro desafio, né? Se você tem salão e se você nunca fez uma estratégia de captação de dados dos teus clientes, tu vai ter muito mais dificuldade agora de conseguir fazer isso, né? Porque eu vou entrar no aplicativo, eu vou entrar no telefone e você não sabe quem comprava de ti, quem era a pessoa que frequentava o teu salão, para tu ir lá e atingir diretamente ela, né? Explicar para ela que agora tu também está atendendo no delivery. Tu vai ter que contar muito com a sorte daquela pessoa que gosta da tua marca te procurar. Né? Ela, deixa eu verificar se aquela pizzaria que agora fechou o salão, ela também está no delivery, né? Porque nem todo mundo aderiu ao delivery. Então, é o desafio um pouco maior. E aí, nesse contexto, o aplicativo ele te ajuda, porque o aplicativo ele é a vitrine, mas ele, de novo, não vai salvar a operação. Além da minha marca principal, que é um produto de nicho, a culinária indiana, eu tenho uma segunda marca, que é um produto popular, há mais ou menos uns 2 meses e meio, que daí essa eu só trabalho no aplicativo. E a venda dela é 10% do meu faturamento, 15% do meu faturamento, porque é 100% aplicativo, então eu também dependo do algoritmo me privilegiar. E esse é o desafio de estar 100% apenas dentro de um aplicativo e entrando agora, onde todo mundo está entrando. Né? Quem não tinha, entrou correndo. Então é por isso que eu bato, né, que o delivery não vai salvar a lavoura nesse momento. A concorrência aumentou, as pessoas estão consumindo menos porque elas têm receio do futuro de consumir todas as suas economias e recursos agora, né? E o algoritmo não favorece a empresa pequena, ela vai favorecer quem já vende 400, 500, 600 pedidos no dia e não esse cliente que entrou agora que vai vender 5, 10, 15. Perfeito, muito bem colocado, e isso eu acho que é um ponto bem relevante, ao mesmo tempo que o delivery pode ser alternativa para ti, para o seu vizinho, aí ele é alternativa, tem sido alternativa para todo mundo. Então, todo mundo acabou minimamente adotando a mesma estratégia de se cadastrar nos aplicativos. Então, como é que dentro dos aplicativos de fora as pessoas se diferenciam? E essa questão da marca que você criou, essa segunda marca, acho bem relevante, bem interessante mesmo, já entendendo que o comportamento do consumidor está mudando, já rapidamente conseguiu se adaptar a isso e criar essa nova funcionalidade. E aí, essa é até uma dúvida. Vocês hoje trabalham com foco na noite, ou eram foco na noite, mas pelo que a gente conversou, vocês adotaram agora uma outra estratégia de vender também no almoço. Me conta um pouquinho como que tu estruturou isso, como que foi esse processo todo, se ele é exclusivo só para essa nova marca ou não. Para as duas marcas você está atendendo agora no almoço. As duas marcas eu atendo almoço e jantar. O processo do almoço ele já era um desejo nosso de algum tempo, mas como a realidade de todo pequeno negócio, tu tem que ir fazendo aos poucos, né? Não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então era um projeto que nós tínhamos e a gente foi maturando, foi organizando, porque todo logística, mas a estrutura de operação, só que eu preciso de uma equipe para almoço, eu preciso de atendimento para almoço, eu preciso de motoboy para almoço, ou seja, é praticamente uma nova estrutura, né? Eu só vou aproveitar cozinha e fornecedor e ficha técnica, receita. Então, o que a gente fez foi antecipar isso. O nosso projeto era primeiro a gente se mudar, nós estamos indo para uma outra sede no final do mês, e a ideia era abrir no almoço após a mudança. Com a questão da quarentena e da gente já entender que o faturamento da noite ia cair, a gente viu que era momento de antecipar isso e a gente antecipou em quase 2 meses o início do almoço. Né? Então, era a marca principal, que é a Curry Express, ela já tem 14 anos no mercado, ela está comigo há 1 ano e fazia 3 anos que ela não fazia mais almoço, eles tinham tirado o almoço. E aí a gente retomou, só que de novo, né? Aí o cliente não está mais acostumado a comprar no almoço de ti, tu tem que refazer todo o processo de explicar para o cliente que agora, além do jantar, tem o almoço, né? É complexo porque é uma nova operação, né? Eu tive que contratar cozinheiro, auxiliar, atendente, toda a estrutura que eu já tenho para a noite de equipe, eu tive que contratar para o almoço, treinar, qualificar essas pessoas, tive que ampliar o meu contrato, eu uso motoboy próprio, então eu tive que ampliar o meu contrato com a cooperativa para ter um motoboy próprio atuando no horário do almoço, e é um passo ainda pequeno, porque o faturamento do almoço hoje não paga a operação do almoço.
Se eu fizer Entendi. o DRE só do almoço, se eu ratear custo de aluguel, custo de estrutura, a folha de pagamento do almoço, custo de cooperativa e pegar o faturamento do almoço, eu ainda fico deficitário, né? Entendi. Porém, é uma construção, né? Por isso que a gente disse que o delivery, ele, no curto prazo, ele não salva a lavoura. Eu vou precisar de muitos meses até que as pessoas se acostumem, que a minha marca também tem almoço e comecem a comprar também no almoço num volume que seja interessante. Perfeito, muito bem. E até indo nessa linha agora que você comentou que você usa motoboys próprios aí pela Uhum. cooperativa, conta um pouquinho qual que é tua análise, a análise que você faz, o que você fez quando você optou por não trabalhar com os motoboys dos aplicativos. Tem muita gente que tem essa dúvida quando a gente recebe, o pessoal conversa aqui com a nossa equipe, eles questionam o que o pessoal mais tem feito. Eles usam a logística própria, a logística dos aplicativos. Se Uhum. você puder contar um pouquinho como você vê os prós e os contras disso. Tá, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, se tu vai trabalhar canais de venda próprio, tu precisa ter motoboy próprio. Esse é o primeiro fator. Você não tem como usar motoboy do iFood e do Uber se tu vender pelo site que a Cyprus disponibiliza junto com o aplicativo, se eu vou vender pelo WhatsApp. Então esse é o primeiro fator. Perfeito. Se eu vou fazer venda Legal. direta, tenho que ter pelo menos um motoboy próprio. O Uber, o meu contrato com a Uber, eu uso o motoboy da própria Uber. O iFood, eu uso o meu próprio motoboy junto com o meu site, meu WhatsApp, telefone, que daí eu uso o meu motoboy, tá? Qual foi o nosso critério? Primeiro foi esse, nós não iríamos abrir mão de fazer venda própria, né? Então, para isso, eu já Uhum. precisaria ter motoboy próprio, tá? Mas por que por exemplo, o Uber hoje permite que tu contrate motoboy próprio e o iFood permite que eu contratasse motoboy do próprio iFood? A nossa escolha primeiro foi uma análise financeira. Quanto que eu pago de mensalidade para a cooperativa, qual é o custo que eu tenho com a cooperativa e quanto a mais de comissão eu vou pagar para o aplicativo, porque são comissões diferentes. Então é matemático. O meu Entendi. faturamento no aplicativo é X mil reais, na opção motoboy próprio eu pago tantos por cento, na opção motoboy deles eu pago tantos por cento. Quanto que é essa diferença? Essa diferença paga a cooperativa ou não paga a cooperativa? Entende? Então essa foi a primeira Entendi. análise que eu fiz. E aí quando eu fiz essa conta, eu verifiquei que eu teria economia tendo motoboy próprio e pagando cooperativa do que pagando um percentual mais alto para o aplicativo. Então eu tenho uma economia financeira por usar meu boy próprio nas vendas do iFood, por exemplo, e isso me propicia ter venda própria pelo meu site integrado ao sistema e também pelo WhatsApp e telefone. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator que eu acho que é relevante quem está entrando agora entender, eu não conheço de todas as funcionalidades do iFood, então o que eu estou falando daqui a pouco até pode não ser verdade. Mas talvez tu aí, pela experiência de ter vendido uma marca para o iFood, já ter estado lá dentro, tu pode ter uma visão melhor e ajudar nisso, né? Mas o que eu entendo como modelo de negócio? Eu, como modelo de negócio, se eu fosse o iFood, eu vou privilegiar a minha logística para quem vende muito, porque eu ganho comissão sobre Uhum. venda, né? Então, no Perfeito. momento que eu tiver escassez de motoboy, quem é que eu vou privilegiar? É a operação que vende 300 almoços ou é aquela operação que vende 15? Né? Então, qual é a operação que vai ficar sem motoboy? É a de 300 ou é a de 15? E aí eu, como pequeno, eu não queria correr esse risco de ter a minha Perfeito. operação atingida pelo aplicativo, do aplicativo restringir a minha área, do aplicativo me fechar, porque são práticas que acontecem por problema de sistema, por uma prática comercial deles, e eu não sei dizer, eu nunca estive lá dentro, mas a gente vê Uhum. muito relato dentro dos grupos de gastronomia falando isso, né? E aí eu não podia assumir esse risco de eu ter a minha área restrita ou ter a minha loja fechada no aplicativo, porque o aplicativo não tem motoboy para atender os meus pedidos, porque ele está privilegiando uma operação maior que a minha. Então, eu acho que são esses dois critérios que a pessoa ela tem que escolher, né? Qual é a capacidade dela de atender por canais diretos? Isso vai obrigar ela a ter pelo menos um motoboy próprio, e ela pode ter no aplicativo usar os do aplicativo, mas qual é a relevância que o aplicativo vai ter na risco de ficar sem motoboy via aplicativo por essas questões que eu citei. Né? Então, é Perfeito. uma Bem escolha interessante, bem bem colocado. particular. O Perfeito. que E eu posso complementando. sugerir na prática? Eu sugeria na prática. Começa com um motoboy teu e testa. Valida, né? Valida a tua venda, valida teu custo, valida se o teu aplicativo está tendo problema de restrição de área, de ser fechado pelo sistema, e aí tu vai migrando. Olha, eu não estou tendo esse tipo de problema, o motoboy está custando via cooperativa mais caro do que se eu pagar uma comissão mais alta para o aplicativo, tu troca teu contrato com o aplicativo e cancela o contrato com a cooperativa. Ou começa com o motoboy só do aplicativo, começou a ver que tu está tendo problema, faz os cálculos e migra
para uma cooperativa. Então é validar também, né? Como a gente não tem a realidade do negócio, a validação é a melhor forma, né? Perfeito, acho bem colocado. E aí, complementando essa questão que você falou de vantagens e desvantagens de cada um, o que a gente tem conversado com o pessoal, eles veem como, por exemplo, vantagens dos aplicativos próprios. Que para quem está começando, tu não precisa ter o custo da diária do motoboy, que muitas vezes tu ainda não sabe o volume que você vai ter de pedidos. Exato. Então, não precisa contratar ele ter esse custo fixo, não tem eventualmente o risco de uma ação trabalhista, a questão de que, poxa, ele é um terceirizado, mas ao mesmo tempo ele está vinculado à sua empresa tem ou não. Tem o vínculo, sim. Exatamente. E aí tem outro ponto que é essa questão da diária. E aí, como desvantagem de utilizar o aplicativo, o motoboy do aplicativo, é a questão exatamente que você comentou, de que eventualmente o iFood ou qualquer outro aplicativo pode restringir a tua área de entrega, e não necessariamente porque você está vendendo muito ou está demorando para entregar os pedidos, e sim porque eles estão com falta de motoboys naquela região. E isso Exato. vai acabar te prejudicando, infelizmente, ou deles diminuírem os raios. Isso depende muito do momento que você está. Mas, bem como você falou, acho que é super válido a questão de testar. A melhor forma é rodar esses testes e ver, cara, fiz tantas entregas, as entregas foram bem feitas, o aplicativo entregou dentro do prazo, não estou restringindo venda por conta de área de entrega. Acho que isso tudo é bem relevante mesmo. Porque realmente o aplicativo fornecer o motoboy, ele é uma mão na roda, né? É uma pessoa a menos que tu tem que gerenciar na tua equipe, é uma dor de cabeça a menos, e eu vou botar isso entre aspas, porque existem dores de cabeça que acontecem porque tu usa motoboy de terceiros, né? A gente já teve eu tenho a minha operação, ela fica numa rua chamada Rua Garibaldi, e em Porto Alegre tem uma outra rua chamada Anita Garibaldi. E a gente já teve caso de motoboy dizendo que chegou na operação e ele estava na rua Anita Garibaldi, não na minha rua, 5 quilômetros de distância. E aí dá como o cara ali, tu fica meia hora, 40 minutos tentando falar com ele, não consegue. A gente já teve problema de furto de comida, porque o cliente não recebeu o pedido. A gente já teve problema do motoboy entregar para a pessoa errada o pedido. Então, são outros problemas que se é o teu motoboy, tu consegue gerenciar. Mas é validar. Se tu vai começar agora e tu não pensa num primeiro momento em ter plataforma própria, não vender pelo WhatsApp, faz isso. Começa com o motoboy do aplicativo, valida teu faturamento, a tua venda, teu raio, os teus custos, e aí avalia se vale a pena ou não partir para a plataforma própria e também ir para o motoboy próprio, que daí vai ser obrigatório, pelo menos um motoboy próprio. Beleza, show de bola. Como é que você vê essa questão, entrando nessa questão de mais dicas para quem está começando agora nos aplicativos também? Você já sugeriu alguma coisa de eventualmente trabalhar com mais de uma marca, dependendo do perfil público ou diferentes horários? A gente vê bastante dúvida no sentido de que se vale a pena ou não fazer taxa de entrega grátis, se vale a pena criar combos, algumas promoções específicas para aplicativos. Se tu puder comentar um pouquinho, entrar nessa linha. Claro. E se hoje, outra dúvida muito frequente é se o pessoal mantém o mesmo preço, porque tem a comissão dos aplicativos, se coloca um preço mais alto lá, como é que você vê isso? Quem tem salão acaba tendo o desafio do preço, porque você forma o preço do seu prato, e esse preço a gente pressupõe, como consultor financeiro, que os custos de salão estão juntos, né? O garçom, a metragem quadrada que tu está alugando, manutenção do teu espaço, está no preço do teu prato. Quando tu segue com o salão e tu vai para o aplicativo, tu ainda tem que ter o custo do aplicativo, porque o teu custo de salão não diminuiu, né? Claro que nesse momento de quarentena a gente está vendo, a gente tem as férias coletivas que estão sendo dadas, dispensa de colaborador, renegociação de aluguel para reduzir custo, mas aquele custo ainda existe e tu não zera ele, né? É diferente, por exemplo, da minha operação, que hoje eu estou numa cozinha de 42, 43 metros quadrados, que é só cozinha e saída de pedido. Eu não tenho gasto com garçom e salão, né? Eu estou indo para uma operação agora de 84 metros quadrados, né? É bem maior, mas, de novo, eu não tenho gasto com salão. Então, esse custo do aplicativo, de alguma forma, sim, ele vai precisar entrar. E aí, mais uma vez, a gente tem que validar. Será que o cliente está disposto a pagar um pouco mais caro do que ele já pagava no salão? Esse é um ponto muito importante de se avaliar. Outra questão, qual é a margem que eu já tenho, né? O CMV de produto de gastronomia, ele tem que oscilar entre 25% e 35%, né? O custo da mercadoria em relação ao preço de venda.
Se você tem um CMV de 25%, que é muito bom, você consegue colocar custo de motoboy, custo de imposto e custo de aplicativo, e você vai ficar num CMV na casa de 50%, desculpa, CMV não, custo variável na casa de 50%, dependendo da tua estratégia, né? E aí, nesse contexto, eu consigo com os outros 50%, que é o que sobra, pagar aluguel, água, luz, telefone, contabilidade, marketing, funcionários e afins. Então, essa conta realmente ela tem que ser feita e validada, tá? É sempre legal, e eu dou uma sugestão, procura teus concorrentes no aplicativo, avalia quanto que eles estão cobrando pelos pratos dele, porque a gente tem uma grande dificuldade em relação a ter salão e ter delivery. Quando tu tem salão e o cliente ele entrou pela tua porta, a probabilidade dele se levantar sem comprar nada, não, né, devolver um prato, alguma coisa é muito pequena, ele já te escolheu, ele já entrou no teu salão e alguma coisa ele vai consumir. Ele pode não gostar da experiência, não gostar do prato e não voltar nunca mais. Mas ele vai ter um primeiro consumo. Agora, quando tu tá no aplicativo, tu tem várias lojas. Eu não entrei em nenhuma. Então você vai entrando e vai vendo, e eu gostei desse cardápio, eu gostei daquele, eu não gostei desse preço, esse é muito longe, essa entrega, a entrega é muito... Opa, desculpa, acho que trancou aqui. Trancou? Perdão, Tá. minha conexão trancou aqui. Ah, tá. Então, acho que a questão de preço é importante ter essa validação. Eu preferiria, num primeiro momento, não fazer ajuste nem para mais, nem para menos em relação ao salão. Eu adotaria essa estratégia no primeiro momento, porque eu sei que esse preço o meu cliente já paga, tá? Legal. Em relação às promoções dos aplicativos, é preciso validar também, porque vai depender da tua margem e vai depender do teu perfil de público. Para ter uma ideia, na minha marca, eu trabalho com produto de nicho, que é indiano, né? Então é um público específico que conhece, que gosta, é um ticket médio mais alto, eu não estou vendendo X, pastel, hambúrguer, produtos que são mais commodities dentro da gastronomia, né? Tem muito mais concorrente. Em Porto Alegre tem 3 ou 4 marcas que vendem indiano, por exemplo, né, para 1.500.000 pessoas. Então, o que eu já vi? A gente já fez vários testes, a gente já fez 15, 20 dias de frete grátis. A minha venda não aumentou nem um centavo. A minha venda média se manteve igual e eu paguei frete por 15, 20 dias. Então, eu já entendi que o meu público, frete grátis não faz diferença para ele, né? O que a gente mantém no nosso caso? Subsídio ao frete. Então, o cliente ele não paga 100% do que eu pago para a cooperativa. Eu subsidio parte para o meu frete não ficar muito caro. Né? Então, isso eu faço, mas sempre foi assim. Sempre foi essa prática até com a gestão anterior. Mas eu testei frete grátis, não funcionou. A gente tem as promoções, então eu tenho para cada dia da semana um tipo de prato com desconto. Né? Então, segunda-feira é um prato, terça é outra, quarta é outra. Para o meu cliente também não funciona. Então, terça-feira o camarão tem desconto e eu não vendo camarão na terça, eu vendo muito camarão na quarta que não tem desconto. Porque, de novo, o meu cliente é um público de nicho. Agora, para produtos mais populares, a prática do desconto, do frete grátis, ela tende a ser um pouco mais efetiva. Qual é o cuidado que você tem que ter como dono de restaurante? Tem que entrar no custo. Você tem que ter capacidade de conseguir pagar essa conta. E esse é o cuidado que também tem que ter nessas promoções de aplicativo. A gente também já fez teste, onde, principalmente na plataforma do Uber, que faz muito mais promoção do que o iFood, pelo menos é o que eu enxergo aqui, do compre um, leve 2, né? Então a gente escolheu 2 pratos para fazer essa ação, o prato vendeu muito, e aí quando a gente vai fazer a margem de contribuição do prato, e era um teste, a gente estava disposto a esse teste, a gente viu que era melhor não ter vendido. Era melhor não ter ganhado essa venda, porque é uma venda que aumenta o volume de produção da tua cozinha, né? Só que na prática, lá na ponta, o que sobrou de margem não justificaria, né? Entendi. Claro que eu não tive prejuízo financeiro, mas a margem que sobrou não justifica o aumento de estresse de estrutura, de equipe e tudo mais. Então tem que validar. Né? Eu acho que esse é o ponto importante. Primeiro no âmbito financeiro e depois faz um teste. Não custa, né? Fica uma semana na promoção, valida se tu melhorou o algoritmo do aplicativo, se tu ficou melhor posicionado porque tu entrou na promoção, se o cliente começou a te enxergar por causa da promoção, se a promoção ela foi o gatilho de compra, mas não o produto único, que é um cuidado que tem que ter também, né? Numa promoção do tipo compre um, leve 2, eu não posso botar um prato principal. Porque daí se é um casal que compraria 2 pratos, o que ele vai fazer? Ele vai comprar só um. Né? E aí ele compra um, come 2 pessoas. Agora, quando tu bota um acompanhamento, o que a pessoa vai fazer? Ela pode comprar um prato principal, porque ela entende que 2 acompanhamentos não atendem 2 pessoas. Então, legal, a promoção ela vai ajudar a puxar uma compra maior de um prato que não está na promoção.
Então, a questão das promoções do aplicativo, é importante fazer essa validação e ter esse cuidado. Escolher um produto que não seja prato principal, preferencialmente, né, para não matar a venda adicional. Então, preferencialmente um acompanhamento, um produto com porção reduzida, né? Um produto com margem. Então, se já é um produto com uma margem espremida, tu não vai fazer promoção dele, né? Nem no salão, muito menos no delivery, tu não vai fazer isso, né? Sobre a questão de combo, é uma estratégia válida. Quando nós compramos a operação, não existia combo dentro da nossa empresa e nós montamos um combo de prato principal, acompanhamento e um pão indiano, né, no meu caso, ou seja, 2 acompanhamentos com desconto. O combo hoje eu acho que representa 20, 25% do meu faturamento. É Caramba. O combo. Né? Então o pessoal realmente aderiu, porque eu consegui vender que ao invés de comprar 2 pratos principais, você compra o combo. E o combo atende 2 pessoas e realmente atende. Então, eu troquei daqui a pouco uma parte do meu faturamento, ao invés de eu ter um ticket médio mais alto, digamos de lá R$80, eu estou tendo de 60. Porém, eu tive um aumento no meu volume de venda. E aí eu ganho no volume, Legal. Não na margem. Né? Então, o combo, de regra geral, ele funciona bem. Eu acho que é muito legal fazer essa montagem, identificar quais são os 2 ou 3 pratos que você pode juntar, um prato principal, uma sobremesa e uma bebida, um prato principal, um acompanhamento e uma sobremesa, ou uma bebida, dar um desconto em cima disso para venda no aplicativo, funciona. Né? Além do fato que isso ajuda, apesar de você vender mais barato, você consegue ganhar o cliente que compraria só um prato. Porque eu vou comprar um prato por R$30, aí por 40 eu levo a bebida e a sobremesa, que sozinho custaria, digamos, 45. Ele tende a comprar, porque ele vê a vantagem financeira, e a gente é movido por vantagens financeiras, e tu também facilita a vida do teu cliente, porque o cliente ele não iria rolar até a sobremesa ou até a bebida, ele ficaria só com o prato principal daqui a pouco. Perfeito, muito bem colocado. Inclusive, talvez para o caso de vocês, como é um produto bem de nicho, eventualmente um combo com uma sobremesa, ele até descobre um produto novo que ele experimenta, que talvez com o valor cheio ele não teria tão disposto a experimentar isso dessa forma. Diga. Não, eu ia dizer até uma outra, se eu posso dar uma outra sugestão para dentro do aplicativo que para nós funciona super bem. Se você tem o primeiro ponto, né, de cardápio de aplicativo, restrinja seu cardápio. Se você tem um cardápio muito longo, quais são os seus campeões de venda? Né? E valide eles dentro do aplicativo. Então você tem 30 itens, 40 itens no seu cardápio, coloque 10, 15, não bote os 40. Porque quando o cliente tem muita informação, tem muita opção, ele fica confuso e a probabilidade de comprar diminui. Isso é comportamento de compra, tá? Não sou eu que digo, é o neuromarketing que diz isso. Segundo ponto, que daí eu deixo como uma sugestão que funciona muito bem. A minha sobremesa fora dos pratos ela não vende. O cliente ele não rola até o campo sobremesa para comprar uma sobremesa. Mas dentro do meu prato principal, do meu combo, eu não dou sobremesa no meu combo. Mas eu coloquei como um opcional dentro do combo. Então ele escolhe o combo e eu botei ali que tal acrescentar uma sobremesa no seu jantar, né, ou na sua refeição, e ali ele pode escolher. Então o que eu fiz? Eu dei visibilidade para esse produto e aí quando ele está comprando, do mesmo jeito que ele tem que escolher qual é o arroz, ele tem que escolher qual é a proteína, ali mesmo ele já pode escolher se ele quer ou não quer uma sobremesa. Então isso vende muito. Eu posso dizer que quase 80% da minha venda de sobremesas no aplicativo, ele se dá dentro do combo e não fora do combo. O cliente ele não vai até o campo de sobremesa, que geralmente é um dos últimos da lista, né, no aplicativo. Tu põe prato principal, acompanhamento, bebida, depois vem a sobremesa. Ele não rola até lá para comprar uma sobremesa. Mas dentro do prato, quando você coloca 1 ou 2 acompanhamentos para ele agregar, né, ele compra. E aí o que eu fiz? Eu dei um desconto. Se a minha sobremesa, eu não vou lembrar de cabeça o valor, mas digamos que minha sobremesa seja R$7. Comprando junto, paga R$5,90, R$6. Ele ganha um pequeno desconto que ainda incentiva ele a comprar a sobremesa. E 80% da minha venda de sobremesa se dá nesse campo opcional dentro do produto e não como um produto específico no aplicativo. Perfeito. Nossa, excelente estratégia. Sem dúvida, isso é a questão de, vejo por comportamento nosso mesmo, de consumidor, como consumidor, que a gente não rola até embaixo, e cardápios muito longos também não vai até o final. Então, é basicamente aqueles 10, 15 primeiros produtos que você vai olhar, e aí, claro, dentro é uma excelente estratégia aí. O Nico comentou algumas coisas aqui sobre que ele não participar de promoções do iFood, porque isso acaba derrubando o faturamento do pequeno, porque ele não tem giro. Então isso é uma coisa que a gente tem recebido bastante feedback, que o iFood acaba fazendo promoções bem agressivas,
que joga o preço lá embaixo, tem um volume de vendas muito alto, mas ainda assim, no fim, acaba não valendo a pena Não para sobrando, eles. sobra muito E, pouco, exato. isso aí. Porque eu acho que é importante lembrar, isso não difere muito de ter salão ou não ter salão, ou ser delivery, né? Que você tem um pré-preparo antes da tua operação, né? Então, tu tem que preparar o arroz, tu tem que preparar a carne, tu tem que preparar a batata, os insumos, tu tem que deixar tudo pré-pronto. Quando tu entra numa promoção, tu expande isso, né? E é o momento que eu digo que tu estressa a equipe. Porque eu tenho um prato que é batata, eles fazem 3, 4 quilos de batata. Quando eu fiz a promoção do Compre um Leve 2, eu botei a batata porque ela tem um custo baixo, uma margem legal. Aí eles tinham que começar a fazer 8, 9 quilos de batata todo dia. Então, uma Nossa. operação que tem mais 300 itens para fazer, tem mais um monte de coisa para fazer, tem que fazer o dobro de batata para lá na ponta, quando eu olho o financeiro, eu não ganho quase nada mais. Entendi. Entende? Então, e tu ainda tem o risco de atrapalhar outros preparos. Então, é bem colocado que a promoção ela tem que ser muito bem pesada. Não adianta só entrar por entrar, porque também tem uma questão de perfil. Você tem que entender se o seu cliente é um cliente de oportunidade. É aquele cliente que só comprou de ti porque tu está na promoção. Então também tu tem que avaliar, será que vale a pena entrar numa promoção pela visibilidade? Será que esse cliente, quando eu não fizer promoção, também vai comprar de mim? Porque às vezes a gente tem essa visão, né? Eu entro na promoção, o cliente compra de mim, ele conhece meu produto, ele vai gostar e ele vai comprar depois. Quem caça promoção, na maioria das vezes, é caçador de promoção. Ele vai comprar de ti enquanto tu estiver em promoção. E se Só tu não estiver, preço. ele vai comprar do outro, ele quer preço. Então isso também tem que ser pesado, né? Eu quero o cliente do preço, claro que toda venda ajuda, todo faturamento ajuda a pagar a conta, mas a gente não tem que olhar só no curto prazo, só na conta que vence hoje de tarde, amanhã. Tem que olhar na perpetuação do negócio. E como perpetuação do negócio, a promoção ela pode ser sim um tiro no pé. Para algumas marcas funciona muito bem, dá o volume que justifica, para outras marcas não vai funcionar. Se a pessoa está entrando agora no delivery, se ela não tem volume de venda em delivery, a probabilidade da promoção ser mais um problema do que uma ajuda é grande. Entendido. E indo nessa linha de que às vezes as promoções do iFood acabam sendo um problema, você faz alguma coisa, tem alguma sugestão para o pessoal que vende pelos aplicativos, mas quer tentar converter esse cara para os canais próprios? Como é que tu tentaria fazer isso? Se vocês hoje já têm alguma estratégia de fazer isso? Uhum. Se tiver alguma sugestão nessa linha. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é saber se a empresa tem cadastro, né? Eu preciso ter o contato do cliente para comunicar. Essa informação os aplicativos não dão mais. Isso Então, aí. hoje o iFood, ele não disponibiliza mais telefone. Você não pode botar, eu já vi loja de aplicativo que botou como produto ali as informações do seu telefone, do seu contato. Isso não pode. Se o aplicativo, Uhum. se o iFood, se o Uber identifica isso, ele tira a tua loja do ar. Então, tu realmente, como muitos dizem, e não deixa de ser verdade, o cliente do aplicativo não é teu. Então, qual é o ideal? Se eu quero fazer uma venda direta, eu tenho que ter o canal direto. Eu posso ter o site integrado ao meu sistema, como tem o e-commerce próprio integrado ao sistema da Cyprus. Eu vou vender pelo WhatsApp ou eu tenho um telefone, né? Manda junto com o pedido o teu folderzinho, um catálogo ali dos seus itens, o seu telefone de contato para dúvida junto no pedido, para que o cliente comece a ter seu contato. Faça algum tipo de campanha incentivando que a pessoa salve o teu WhatsApp do restaurante no telefone dela, para que você possa criar lista de transmissão. Eu já tinha uma base de contatos, a gente já tinha em torno de 7 mil contatos. Quando a gente faz um filtro mais apurado, eu tenho em torno de uns 3.500 contatos válidos de cliente, né, de telefones ativos, de pessoas que ainda moram em Porto Alegre e estão aptas a comprar o meu produto. Então eu já tinha uma base para trabalhar isso, né? O que eu faço com essa base? Eu faço lista de transmissão, funciona super bem, a gente tem um aumento de pedidos no WhatsApp nos dias de lista de transmissão. SMS para minha operação, apesar de ser uma coisa tão antiga, né? Funcionou super Funciona. bem. Funciona, nós fizemos uma promoção de camarão, eu disparei 4.500 SMS via sistema e a gente teve um caos na cozinha. A gente Nossa. teve, eu tinha tanto que eu nunca esqueço porque era 8 horas da noite, eu tive que, os donos, a gente foi para dentro da cozinha, eu nem estava na operação naquele dia, tive que sair de um evento e ir para lá, porque sobrecarregou os pedidos, a operação de cozinha, e foi SMS, gente, foi assim, ó, Caramba. mensagem de celular, e o WhatsApp funciona bem, e rede social, né?
manter o contato, manter relacionamento, patrocina a rede social, que isso também ajuda bastante, né? Eu acho que é bem legal também fazer campanhas de fazer algum tipo de vinculação, a pessoa marcando nas redes sociais do teu restaurante, na próxima compra ela ganha algum tipo de presente ou de desconto. Isso é bem legal também para dar engajamento, para incentivar o teu cliente a divulgar que ele está comendo do teu produto, que ele está jantando, almoçando o teu produto. Isso funciona bem. É ação de marketing, ação promocional, incentivando o cliente. Eu tenho no meu site de venda, né, no e-commerce próprio, eu tenho um cupom de 10% de desconto sempre ativo. Então o cliente ele pode sempre comprar no meu site com 10% de desconto se ele quiser, ele só tem que usar o cupom. Isso é liberado para todo mundo. Porque qual foi a escolha que eu fiz? Ao invés de dar 15% para o aplicativo e não saber quem é o meu cliente, eu dou 10% direto para o meu cliente e eu sei o nome dele, o telefone dele e onde ele mora. Então, isso me ajuda um monte. Então funciona super bem, só que, de novo, tu tem que ter plataforma própria para isso, né? E um bom sistema para fazer esse acompanhamento. Boa. Até complementando isso que você comentou, a gente conversa com vários clientes e uma das estratégias que a gente já ouviu, que a gente tem até recomendado, indicado, é que no momento que o cliente faz o pedido por alguma plataforma, ele vai avaliar lá, provavelmente, mas para você conseguir o contato dele, o pessoal tem mandado um bilhetinho com um agradecimento, uma frase bem bacana, e colocando lá que se ele der o feedback de como foi o pedido dele pelo WhatsApp do restaurante, ele tem uma sobremesa garantida no próximo pedido. Então, bacana, isso aí. Nesse formato, ele consegue ter o contato do cliente lá depois, e aí ele consegue ir fidelizando, enfim. Aí ele começa a criar um relacionamento que não apenas nas plataformas aí. Na plataforma. Assim, é um trabalho de formiguinha para quem nunca fez isso, e salão, de regra geral, né? Eu conheço poucos salões que faziam prática de fidelização de cliente, que tinham cadastro, algo do gênero. Grandes redes já faziam, né? Mas os pequenos, que é a nossa realidade, muito poucos faziam. E, então agora é um trabalho de formiguinha, é fazer isso, é mandar o bilhete, é incentivar a pessoa a contatar direto pelo teu canal, é dar um presente, dar um produto, dar um desconto. A gente começou, em relação à promoção, a gente mandava um cupom que era, tem um pão indiano, que é o pão naan, que a gente dava porque ele tinha uma margem boa, é um produto relativamente barato. Então o que a gente fazia? Todo pedido a gente mandava um cartãozinho informando se o próximo pedido foi por telefone ou WhatsApp. Na época a gente não tinha o e-commerce da Saipos rodando, então se o cliente comprasse pelo WhatsApp ou telefone, ele ganhava o pão cortesia. E aí a gente monitorava essas compras de quantos pedidos vinham solicitando o pão cortesia, e era relevante. Caramba. A migração de pessoas que faziam uma compra no aplicativo e depois faziam uma compra por telefone ou WhatsApp. Pô, que legal, muito bom, que bom. E caminhando um pouco mais já para o final, para a gente abrir algumas perguntas aí para o pessoal. Como hoje você já utiliza, você já começou, no caso, não sei se começou quando comprou o restaurante, tinha uma solução que não integrava todas as plataformas para vocês. E, então tu já passou pelos dois cenários, de ter uma solução, um sistema que é integrado e um que não era. Se tu puder contar um pouquinho disso, qual que eram os principais gargalos e o que trouxe de benefício essa integração em questão de gestão e operacionalmente falando também. Muito importante essa questão, porque tinha muitas práticas que a gente gostaria de fazer, que a gente não conseguia, porque como toda operação, a gente tem que ter a operação mais enxuta possível, porque se tu tiver muitas pessoas dentro da tua operação, é custo, né? Então, nós tínhamos uma atendente que era responsável por receber o pedido, por despachar o motoboy, por controlar, por cobrar a cozinha, né? Quando que aquele pedido ia estar pronto. Então, a gente gostaria de mandar o bilhete, a gente gostaria de fazer alguns outros tipos de ação de relacionamento, e a gente não conseguia cadastrar cliente, e a gente não conseguia porque ela passava a noite toda no telefone, no WhatsApp, ou cadastrando pedido de iFood e Uber Eats porque a minha plataforma não era integrada. Então, isso congelava muito as ações que eu poderia fazer. Quando a gente migrou de sistema, onde a gente teve uma integração total, que a atendente hoje simplesmente dá um ok na tela direto do sistema, e o próprio sistema já gera a comanda na cozinha, no atendimento, e o pedido roda, sobra mais tempo para ela. Então, ela pode escrever o bilhete à mão, que dá uma pegada diferente. Ela pode resolver problema, né? Porque, como eu falei, a gente já chegou a ficar 40 minutos no telefone com a central da Uber para resolver um problema. Imagina ficar 40 minutos no telefone, os pedidos apitando ali no gestor de pedidos. Como é que ela manda isso para a cozinha se ela não consegue lançar porque ela está no telefone? Né? Um caos. Então, é um caos. Então, e outra questão que eu tinha no outro sistema, que daí era uma questão do outro sistema. Eu só podia lançar um pedido por vez.
Então, seguidamente acontecia da minha atendente estar digitando um pedido de iFood e tocava o telefone. Aí ela precisava cancelar aquele lançamento para atender o telefone, para lançar o pedido do telefone, para depois lançar de novo o pedido. E geralmente pedido de telefone, no meu caso, que é um produto de nicho, é uma ligação demorada. Minha ligação média é 15 minutos, uma ligação. Então tu imagina, eu já matei 15 a 20 minutos do meu tempo de preparo daquele pedido do iFood. Porque eu já dei ok na tela, só que eu não lancei para a cozinha ainda, porque eu estou no telefone com o cliente. Então, a integração, ela foi muito importante para nós. A gente brinca dentro da cozinha que existe o antes e o depois da integração lá dentro, né? É outra realidade, é outra dinâmica. Então, independente do sistema que a pessoa for usar, no delivery é prerrogativa. A integração, ela tem que acontecer e ela tem que ser uma boa integração, ela tem que ser efetiva, sem erros. Perfeito. Muito bem, muito obrigado aí pela colocação. Acho que a gente está quase dando o nosso tempo aqui da nossa live. Eu gostaria de estar abrindo, então, para ver se o pessoal tem alguma dúvida, algum questionamento. Eu vi que surgiram algumas perguntas, algumas sugestões aí no meio. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está aqui. A Isa sugeriu um programa de fidelidade aí para os clientes. Acho que isso é bem importante também. Bem legal, bem legal. Isso a plataforma pode usar por diversas formas de bonificação, seja por valor, seja por pontos, que o pessoal pode, conforme, não necessariamente precisa acumular 10 ou 15 para conseguir retirar alguma coisa, mas fazendo entregas parciais, isso acho que pode funcionar super bem. Exato. Eu estou trabalhando dentro da consultoria num programa de fidelidade de uma rede aqui de Porto Alegre bem conhecida, então até para o contrato de sigilo a gente ainda não pode abrir, mas quando eu falo de programa de fidelidade, eu sou um pouco incomodado com essa história do compre 10, leve 1, porque como eu venho da área financeira, né, minha base é financeira, eu me questiono por que dessa métrica, né? Da onde é que tu tirou a margem para dizer que a pessoa compra 10 pedidos e ganha um? Qual é a margem que tu tem em cima disso? Eu gosto de trabalhar um processo onde sim, você pode pontuar por valor comprado, mas o resgate ele não pode ser uma régua, né? Então você até pode, para cada R$1, um ponto, mas na hora de resgatar, esse produto vale tantos pontos, esse produto vale tantos pontos, porque o fato de tu ter um produto que tu vende a R$20 e o outro a 40, não significa que o produto que tu vende a 20, ele custa para ti metade do preço do produto que vende a 40. Tu tem umas outras questões de mercado. Se tu for em uma régua, tu pode estar sangrando a tua margem dentro de um programa de fidelidade, sangrando mais do que poderia. Então é bom ter esse cuidado. Mas o programa de fidelidade funciona e quando você trabalha essas métricas de números separados, né, cada produto tem uma pontuação diferente para resgate, tu trabalha um processo que a gente chama dentro da gestão de inovação de gamificação, né? O acúmulo de pontos e o resgate de pontos, ele entra num processo de jogo. A pessoa está jogando em cima daquilo, né? Basta perguntar quem é viciado em programa de fidelidade, né? Se não gosta de acumular, eu uso muito programa de fidelidade de companhia aérea, então eu fico fazendo matemática para ver, vale mais a pena eu resgatar na locação do carro ou na farmácia? Onde é que eu ganho mais dinheiro? Então as pessoas que têm essa conexão com o programa de fidelidade, elas fazem essa conta. E aí elas gostam desse processo, né? Então é muito legal sim. Né? É muito legal ter programa de fidelidade. Né? Muito bem, sensacional. Isso é uma coisa que... E é bem como você falou, não adianta fazer esse programa padrão, que é o que se fazia muito tempo atrás, e usar... Tem que ter esses gatilhos todos para o pessoal entendendo e motivando eles a resgatar cada vez mais. Eu mesmo consumo dessa forma também. E tem uma questão que eu não tinha até então dado conta, que para quem tem atendimento no local, muitas vezes o programa de fidelidade, eles vêm assim, não, mas é custo, mas o cliente já ia vir aqui igual, só que muitas vezes uma pessoa pontuou e ela vai levar mais 3 amigos lá. Então, tu tem a questão de que além, às vezes ele vai com um casal, mas, poxa, daqui a pouco ele vai ser o motivador de outros grupos, de outras pessoas do mesmo grupo, aí junto. Então, além de, beleza, naquela pessoa específica, talvez tu não tá ganhando o que poderia ganhar, mas tem toda a questão ele de agrega, que as outras pessoas vão... Exatamente. E esse é um desafio do programa de fidelidade no delivery, né? Porque o delivery não necessariamente tu vai ter essa realidade. Eu tenho um benefício que eu posso usufruir naquele restaurante, eu estou em casa sozinho, com meu marido, com a minha esposa, só com meu filho, e eu vou aproveitar e vou fazer o resgate, né? Tu não tem esse gatilho do eu estou com colegas de trabalho, eu estou com amigos, eu vou aproveitar que eu tenho benefício e vou fazer minha festa de aniversário nesse local, nesse salão. Então, eu tenho que ser realmente bem medido. E outra questão, lembrar que programa de fidelidade é um programa de benefício. Ou seja, não adianta tu falar compre 250 pratos para ganhar um, né?
E aí, esse é o primeiro ponto, porque quando eu olho e eu vejo, compre 25 pratos para ganhar um prato, eu fico fazendo a conta e tal, ou seja, eu estou ganhando 3% de desconto em cima disso, é menos do Sim. que a taxa do cartão de crédito, então realmente tem que ser algo vantajoso e com esse olhar, né? Por isso que a matemática tem que ser aplicada, tem que ser feito aí. Boa, perfeito. Bom, pessoal, a gente está nos últimos minutinhos aí da live, então para quem ainda quiser fazer algumas perguntas, eu particularmente tenho uma que estava na manga aí que a gente recebeu antes, e qual que era o intuito? Para as pessoas que trabalham com balcão e mesa, isso é atendimento no local, Uhum. no caso, e que tem uma equipe ainda grande, você com a experiência que tem como consultor financeiro e gestão aí, o que você sugeriria para eles em questão de conciliar isso para evitar demissões? A gente sabe que eventualmente isso é um caminho que pode acabar acontecendo, mas quais são as alternativas que hoje, de acordo com o que tem surgido de medidas aí do próprio governo e também com o que tu tem de experiência, como que eles poderiam conciliar isso operacionalmente nesse período que está com menos faturamento aí? Perfeito. Eu acho que a gente tem uma questão da gastronomia, que a nossa produção é muito técnica, né? Então, você dispensar toda uma equipe, ou boa parte de uma equipe, você corre o risco de, numa retomada, ter dificuldade de contratação. Eu tenho eternamente uma vaga aberta que eu nunca consigo preencher, porque eu preencho alguém sai, eu tenho uma nova vaga para preencher, e na maioria das vezes eu não preencho por questão de qualidade técnica das pessoas. Então, você demitir um bom cozinheiro, um bom auxiliar de cozinha, um bom garçom nesse momento, você corre o risco de não tê-lo lá na frente. O que eu faria? Eu tenho que acompanhar decreto, tem que acompanhar esses benefícios que o governo federal, estadual tem feito, para entender quais você consegue se aproveitar. Então, nós temos aí folha de pagamento subsidiada pelo governo, com compromisso de manter, né, aquele colaborador na equipe. Se você tem férias vencidas, dê essas férias para essas pessoas, né, entre com férias coletivas. Então, acho que é importante, nesse momento, realmente esvaziar a equipe dentro do possível, sem que as demissões ocorram, né? Eu acredito que a demissão ela é inevitável, porque você tem uma estrutura pensada para um volume de atendimento e para um faturamento. Quando você tem o seu faturamento indo para 15%, 20% do que era antes, você não tem nem condições de manter uma folha de pagamento do mesmo tamanho. Você vai fazer o máximo, e esse é o ponto importante, fazer o máximo possível para não perder essa equipe que está treinada, conhece do teu prato, conhece da tua estrutura, pelo menos nos próximos 30, 45 dias, que é esse fôlego que a gente precisa para entender para onde vai o setor, para onde vai esse momento que a gente está vivendo. Depois, inevitavelmente, pode haver, sim, demissões. O que eu sugiro com a equipe de cozinha? Valida a ideia de botar um outro produto, por exemplo, né? Então, se eu trabalho com um produto de margem elevada, monta um cardápio mais simples, popular, eu acho que pode ser interessante. Tenta entrar num novo nicho, por que não comida congelada? Né? Será que o meu prato não caberia para um modelo de comida congelada? Principalmente para almoço, a gente está com muitas pessoas trabalhando de casa, consumindo de casa, então às vezes querem ter essa comodidade, eu não quero sair, eu não quero pedir delivery todo dia, prefiro comprar 4, 5 pratos de uma vez só, então eu já vendo dentro de um processo de comida congelada, pensar uma segunda marca. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Perfeito. Realmente enxugar a equipe nesse momento, dando férias, folga, dispensando, né, dentro do que é possível financeiramente falando. Opa, estamos de Opa, volta? voltamos aí. Só que eu acho que a conexão não voltou, o vídeo não voltou. Não, mas vamos seguir sem o vídeo então, até porque a gente está no Tá, encerramento, né? Eu acho que também perfeito. uma outra estratégia de estrutura que eu poderia indicar, muitas operações gastronômicas tiveram que fechar por estarem dentro de centros comerciais, pelo menos em Porto Alegre, vários shoppings proibiram inclusive o delivery de funcionar dentro do shopping. E aí são operações que querem seguir trabalhando o delivery, né? Então, por que não sublocar parte da estrutura, trazer um parceiro de outro produto para dentro da sua operação, para ajudar a custear luz, aluguel, despesas com água, né? Esse tipo de estrutura pode ser também interessante. Eu acho que é momento, acima de tudo, de se unir. É um momento muito importante de, assim como a Saipos, que é Acho que ele voltou. Opa, agora voltou, agora voltou. eu acho para ir para o encerramento. Então, eu deixaria essas dicas aí, né? Tá, Aproveita a estrutura, leva parceiro para dentro. A gente tem concorrentes, mas está na hora de um olhar para o outro e perceber mais a parceria do que a concorrência, perfeito. porque todo mundo está na mesma tempestade e tem os mesmos problemas para resolver. Perfeito. Acho muito bem colocado e acho que o momento
cabe muito bem para isso. Acho que o intuito dessas lives, desses conteúdos, é justamente para isso. Ao mesmo tempo que está todo mundo precisando se virar e vender cada vez mais para manter o negócio, acho que essa troca é super válida. E aí eu já queria aproveitar, então, te agradecer demais, Rômulo, por ter participado da nossa live hoje, ter contribuído com diversas questões, tanto dicas de como tu roda a tua operação aí, e do que é relevante de fato para o negócio, e como impactar melhor esses clientes. Então eu deixo aberto para vocês o nosso agradecimento. Se você quiser compartilhar as suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, quem quiser consumir material teu, quem quiser te contatar, por favor, fica à vontade aí. Perfeito, eu fico à disposição. Quem quiser trocar alguma ideia, o meu Instagram é Rômulo Teva, meu nome, né? Então só cuidado com Teva, que é com H no final, né? Mas pode me adicionar lá para a gente trocar uma ideia, conversar. Eu sou bem aberto, gosto muito desse segmento, não é à toa que eu entrei nele, né? E fico à disposição da Saipos, agradeço bastante o convite de vocês, porque realmente o trabalho que vocês fazem no setor é diferenciado. A minha experiência de 8 anos como consultor, como sistema, tem muito sistema bom no mercado, vocês não são o único sistema bom, mas o sistema que vocês entregam para os clientes realmente tem diferenciais muito importantes para quem tem olhar para delivery. Inclusive, para dar esse feedback, foi graças a um relatório do sistema de vocês que eu escolhi o ponto da minha nova loja. A gente está se mudando para um espaço maior, e a escolha do ponto se deu em função de um relatório que eu só tinha no sistema de vocês. Então, eu acho que isso é importante. Como todo sistema tem ponto de melhoria, porque não existe sistema perfeito, né? Você trabalha todo dia para isso. Mas então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo está fazendo toda a diferença aí. Tá ótimo. Bom, muito obrigado pelo feedback. O Rômulo é nosso parceirão aí, eu tenho certeza que a gente tem alguns outros clientes que já trabalharam com ele como consultor e tem dado um feedback super positivo. Então, eu recomendo demais que vocês sigam o Rômulo e contatem ele para trocar alguma ideia, eventualmente algum conhecimento e talvez até conhecendo um pouco mais a fundo como ele pode ajudar vocês. Eu agradeço muito a participação de todos. Sigam a Saipos nos nossos diversos canais, no YouTube, no Instagram, Use Saipos. Tem LinkedIn, tem Face, tem vários canais aí. E o nosso blog. Nosso blog tem mais de 1000 conteúdos falando sobre as mais diversas áreas, tanto de como se cadastrar nos aplicativos, como vocês podem vender mais, como faz para vocês abrirem uma pizzaria, uma hamburgueria ou qualquer tipo de negócio. Então tem muito conteúdo bacana. E fiquem ligados nos seus e-mails, nas redes sociais, que vocês vão estar recebendo aí bastante material sobre a nossa campanha de Delivery Sem Crise. E é isso, então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Rômulo, mais uma vez, um forte abraço aí e sucesso para todos nós. Obrigadão e sucesso, boa sorte para todos nós e não esqueçam, estamos todos na mesma tempestade e nesse momento a gente precisa se ajudar. Uma ótima semana para todo mundo e ótimos negócios e boa sorte no seu Delivery Sem Crise. Valeu, muito obrigado aí. Um abraço, pessoal, até mais. Um abraço, tchau, tchau.